Então, muito bem. Então, nessa aula nós vamos aprender sobre planejar sua rotina de trabalho. Vamos ver a importância de você ter um plano rotineiro de trabalho e algo assim bem projetado, para que você não se frustre, não fique cansado, não desanime no primeiro sinal de insucesso. Então, é importante você desde já. Depois, nós vamos apresentar para você que nós preparamos uma planilha muito boa, maravilhosa, para te ajudar a desenvolver o hábito produtivo de ter uma rotina regular de trabalho. Saber exatamente o que você vai fazer durante o seu dia, para você não se perder. Essa planilha vai ser disponibilizada para você gratuitamente, tá? É uma planilha muito bem elaborada, você vai gostar, ela é muito visual. E no decorrer do curso nós vamos mostrar para você, vai ter um vídeo exatamente mostrando como utilizá-la. Vamos lá. Por que é importante planejar? Trabalhar sem um rumo definido é um risco para o profissional. Por quê? Porque sair de casa e ir para o trabalho não é planejar. Dizer que tem que vender 1 milhão no mês não é planejar. Dizer que tem que fazer 5 visitas na semana não é planejar. Planejamento é algo mais específico, é algo mais rotineiro, ok? E o planejamento é o que vai te dar toda a produção que você busca, todo o resultado que você busca. Então, olha só, se você não se planeja, dificilmente você vai conseguir resultados. Então, por isso que é importante você despertar para essa necessidade, a importância de um bom planejamento. Planejamento que seja também funcional, porque senão, do contrário, você vai se desanimar. Tempo, estratégia e foco é muito importante nesse processo de planejamento. Talvez você já tenha ouvido isso diversas vezes. E nós não estamos aqui simplesmente para repetir que é necessário envidar esforços, gastar tempo e ter uma estratégia. Nós vamos te ajudar a fazer isso na prática, para que você possa começar a ter o retorno disso. Ou o empurrão que faltava para você começar a agir deste modo. Se você quer chegar a um destino, você precisa seguir um plano à risca. Por exemplo, se você quer vender 1 milhão ou mais todos os meses, se você quer ter uma média salarial entre 10 a 15 mil por mês, você precisa estabelecer um plano, ter um planejamento e fazer um esforço. Como se diz, ter foco, ter um objetivo bem claro e não permitir que outras coisas menos importantes furtem o tempo que você precisa para gastar nesse projeto. Notícia boa. Olha só, por que é bom você se planejar? Sempre que a gente ouve essa palavra planejamento, ela não soa muito bem. Porque ela passa a impressão de que vai ser algo que vai nos restringir de liberdades, de vantagens, de prazeres, né? Por exemplo, quando você vê essa palavra planejamento financeiro, você já pensa o quê? Uma planilha te impedindo de gastar, não é? Não tem jeito, a primeira ideia que vem à nossa mente é essa. Só que olha a notícia boa, a notícia que vai te ajudar a desenvolver esse alvo, a desenvolver esse método regular de trabalho. Quando você tem um planejamento de trabalho, primeira coisa que não acontece, você não trabalha errado. Como assim? Tem como eu sair da minha casa, ir para a minha empresa e lá eu trabalho errado o dia inteiro? Sim, é possível. Porque você não tem um plano. Você não tem um ponto final. Na verdade, você até um ponto final você tem. Mas você não tem um caminho. Você não tem um mapa para chegar nesse ponto final. Então você se perde. E o que acontece quando a pessoa fica perdida? Ela se desespera. E o desespero não é uma tática boa para um plano de vendas. Quando você também tem um plano de trabalho, você não trabalha mais do que o necessário. Olha que interessante. Eu não estou aqui te passando a informação de que você precisa trabalhar mais. Eu estou te passando a informação que você precisa trabalhar apenas o necessário. Então, se você tem um plano de negócios bem elaborado, um plano de trabalho bem elaborado, você pode trabalhar 1, 2 horas ou mais, a menos por dia. Então, já pensou você poder sair um pouco mais cedo para casa, para não pegar aquele engarrafamento? Ou poder ter os fins de semana para ficar com a sua família ou fazer as coisas que gosta. Então, o planejamento no seu trabalho vai te propiciar isso. Não trabalhar mais do que necessário. Não fazer hora extra desnecessária. Tem uma expressão que eu gostava muito, que o meu diretor utilizava, que ele falava assim:
não malhar ferro frio. Nos tempos mais antigos, talvez nem tão antigos, mas existia sempre uma comunidade, um ferreiro, né? O ferreiro pegava o minério de ferro, derretia e forjava ferramentas, armas, o que quer que fosse. Só que se esse ferro tivesse frio, ele não tivesse a maleabilidade do calor, era mais difícil. O metal podia até se quebrar. Mas se o ferro tivesse aquecido na temperatura correta, incandescente, era muito mais fácil malhar esse ferro para dar a forma que precisasse. E essa é a verdade, né? Quando você trabalha de forma correta, você não precisa gastar tanto esforço. Você gasta menos esforço do que imagina. Outro ponto importante, você não perde tempo. Porque em vez de você ter que perder tempo fazendo um retrabalho ou um trabalho mal feito, você vai se concentrar em clientes novos, em clientes que vão motivar o seu trabalho, ok? Quarto ponto, você vai ter previsibilidade de produções. Não tem nada mais difícil para um profissional de vendas que é lidar com altos e baixos. Um mês ele está vendendo muito, no outro mês ele some. No outro mês ele vende muito, no outro mês ele some. Essa falta de previsibilidade de produções é o que gera endividamento, é o que gera, como se diz, frustração, ansiedade e, muitas vezes, até um trabalho mal feito por parte dos profissionais, que no desespero de vender a qualquer custo, talvez eles começam a vender uma coisa que não é o consórcio. E aí, infelizmente, acabam se queimando no mercado. Quando você tem um plano de trabalho, você também se especializa na prática. Olha só, se você conseguir estabelecer para você uma rotina de trabalho bem feita, bem montada, bem elaborada, funcional, se amanhã a sua empresa estiver precisando de um gestor, tiver que promover alguém, você é um sério candidato a estabelecer esse mesmo modelo para a sua equipe. E você vai poder falar com toda a propriedade que ele funciona, porque você já testou, você já experimentou isso. Então, tá vendo aí quantas coisas positivas um bom plano de trabalho te oferece? Planejamento não significa trabalhos exaustivos, jornadas extras e intermináveis. Pelo contrário, é você que define o tempo que vai gastar no seu trabalho planejado. Exemplo, você faz uma rotina de trabalho diária, aí você trabalha durante 90 minutos ininterruptos e estabelece a cada 90 minutos 15 minutos de pausa para tomar um cafezinho, para ir no banheiro, beber uma água, ficar de pé. Olha só que interessante. É um planejamento até agradável, né? Você parar para analisar, você vai ter uma sequência de trabalho, mas você vai ter 15 minutos já esperados para você descansar. Esses 15 minutos vão ser muito importantes para você. Na realidade, o que a gente está te apresentando aqui é algo que no exterior as grandes empresas já fazem. Elas estabelecem esses pequenos períodos de intervalos já programados para justamente fazer com que o profissional ele consiga se recompor, ele consiga se relaxar de novo, para retornar às suas atividades no decorrer do dia. Você cria um fluxo de ligações inteligentes que funcionam, porque a sua mente está boa, você está animado, você não está cansado, você não está se sentindo pressionado pelo gerente que está te olhando, porque você tem um planejamento inteligente, seu planejamento funciona, e seu gerente sabe que você trabalha corretamente, então tudo isso tira um pouco o foco de você, isso ajuda. E você segue um processo objetivo e rentável, ou seja, você começa a sua rotina de trabalho estabelecendo primeiro seu objetivo dia. E o seu objetivo dia vai te ajudar a ter a remuneração que você precisa. Então, olha só. Vamos lá. Como definir seu planejamento? Vamos estabelecer aqui alguns exemplos. Planejamento de trabalho. Ligar para 150 clientes. Agendar ao menos 5 contatos por dia. Marcar 3 visitas. Enviar vários e-mails. Dar retorno aos clientes por dia. Fazer APP na parte da tarde. E visitar um cliente por dia. Bem, alguns vendedores vão dizer que fazem isso com as mãos para trás. Só que eu te pergunto, é funcional? É motivador? Você se motiva sabendo que você vai ter uma jornada que você não consegue vislumbrar nem períodos de descanso, nem períodos de como se diz, de pausas? O que você está vendo aqui é algo que é trabalho, 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 trabalho. E francamente falando, dificilmente dá certo. Muitos profissionais até usam
Fala, isso aqui funciona, eu trabalho assim, tranquilo. Mas, francamente falando, não trabalho. Não trabalho. Os grandes vendedores, os grandes closers das empresas, os grandes vendedores das equipes de venda, eles não têm uma rotina dessa todos os dias, não. Eu digo porque eu acompanhei. E eu fazia questão de lembrar que eles não precisavam estabelecer rotinas que iriam deixar desgastados. Porque olha só, se você trabalha todos os dias nesse ritmo, se você não descansa nem os fins de semana, se você não dá uma pausa, o seu planejamento está errado. Entende? Então é assim, você precisa dedicar esforço? Precisa. Mas o planejamento vai te ajudar a gastar a energia no esforço correto. Para você não ficar gastando tempo nem esforço à toa. Em outras palavras, para você não malhar ferro frio. Tá bom? É muito difícil. Você vai tentar dar forma ao metal frio. Você vai ficar cheio você vai levar, como se diz, vai fazer um esforço muito grande para não conseguir absolutamente nada. Então o que eu quero é te ajudar nesse aspecto. Então, sobre esse planejamento, parece funcional? Tem alguma possibilidade dele não ser cumprido, ou se for cumprido, apenas parcial? Isso te motiva? Vamos dizer que seu gestor faça um planejamento para você. Você vai todo dia fazer isso. Eu trabalhei com um gestor que eu cheguei a ouvir dele coisas do tipo: eu já consegui fazer num dia 15 visitas no estado de São Paulo. 15 visitas. Aí a gente perguntou, mas eram visitas todas próximas? Não, em locais diferentes. Teve visita que eu cheguei a viajar para o interior. A gente já fica pensando assim, será que ele está querendo me motivar a fazer mais? Ou está querendo, como se diz, aumentar uma história? Não sei, mas isso não motiva. A verdade é essa, francamente te dizendo, a verdade é essa. É melhor você ter um planejamento inteligente, funcional, do que você se propor a fazer uma coisa que está além das suas possibilidades. E com isso, você ser afetado por um trabalho. Você começar a aparentar no telefone que você está cansado, que você está estressado, que você já está perdendo a confiança no seu trabalho. Porque isso fica visível, fica perceptível. Liga para um cliente, quando o cliente começa a fazer uma pergunta para você, um questionamento, você já está tão chateado, tão desgastado com os nãos que você já recebeu e com a pressão do gestor que fez em cima de você, que você começa a discutir com o cliente. Uma coisa que nunca deve acontecer. Você começa a se pôr. Mas por que o senhor pensa assim? Mas por que o senhor está falando isso? O senhor não conhece o consórcio? Nós nunca precisamos discutir com o cliente. Isso é negativo para o seu processo. Então, ok? Então, viu aí a necessidade de você ter um planejamento? Senão você vai pôr. Você pode se propor a fazer coisas assim que são extremamente fora do contexto. É um contrassenso do seu trabalho. Não vai funcionar. Tá bom? Então, defina o planejamento correto. Bem, o planejamento vai te dar um diferencial, vai te dar um controle, vai te ajudar a ter previsão de comissões. São coisas muito importantes. Então, por isso que é importante você desenvolver esse jeito de trabalhar. Nós vamos disponibilizar, ao término de algumas aulas, uma planilha muito útil que vai te ajudar. Essa planilha, na realidade, você vai aperfeiçoar ela. Vai dar, por assim dizer, carne e coração a ela. Vai fazer com que ela seja a sua companheira de trabalho do dia a dia. Todos os dias, ela vai te lembrar das coisas mais importantes. Ela vai te dizer o que você precisa fazer. Mas se você não fazer, ela não vai te obrigar a fazer. Então, por isso que primeiro, você precisa entender a importância de você ter um planejamento. Lá atrás a gente falou sobre isso, né? Qual a importância do planejamento? Para você não trabalhar errado. Porque quando você trabalha errado, você perde tempo. Quando você perde tempo, você perde dinheiro. Quando você perde dinheiro, você está praticamente dando tiro no pé. Outra coisa, quando você não trabalha de forma planejada, você trabalha mais do que o necessário. É o que às vezes a gente vê, vendedor no final do mês quer fazer num único dia, antes da produção encerrar, o que ele não fez em 30. E para que essa correria? Para que esse desespero? Porque faltou planejamento. Tá bom? Então, pense nisso como algo positivo para te ajudar nesse processo. Você vai ver que o planejamento bem elaborado,
bem intuitivo, bem inteligente, ele é agradável e não é nem um pouco difícil de ser alcançado, tá bom? Então, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, ao final desse vídeo, deixa aqui o seu comentário. Nós vamos ter o maior prazer em responder, em dar voz às suas dúvidas, em ajudá-lo da melhor forma possível. Como nós dissemos desde o início desse treinamento em vídeo, o meu objetivo aqui é ajudar você a ter sucesso em vendas. Só que muitas vezes eu vou precisar te ajudar a ver a necessidade de fazer alguns ajustes para que você possa ter retorno. Porque venda não é um estalar de dedos. Venda não é uma coisa que de uma hora para outra, um botão que você aperta e tudo começa a dar certo. É todo um processo. Um processo que você está começando a fazer agora por buscar mais conhecimento. E um processo que vai te dar o que você busca, vai te dar o retorno que você procura e vai te dar o sucesso que você merece. Tá bom? Então, muito obrigado por sua atenção e até a nossa próxima aula.